Oi, turma, bem-vindos ao canal Filando História, eu sou o professor Jean Lima. E o tema desse vídeo também é especial, vou falar mais um pouquinho sobre a política brasileira. Quando eu era criança na escola, vivia ouvindo dos meus professores que o Brasil seria o país do futuro. Talvez por esse ser o título de um livro famoso escrito por Stefan Zweig, quando ele visitou o nosso país e ficou fascinado com tudo no século XX. Mas meus professores também diziam que vários pesquisadores estimavam que até o ano de 2050, no máximo, o Brasil seria uma grande superpotência. Bem, 20 anos se passaram desde então, hoje eu sou professor também e ainda ouço bastante que o Brasil é o país do futuro. Faltam 30 anos para essa meta se concretizar, mas eu duvido muito que isso vá acontecer. Porque não adianta nada ficar pensando no futuro enquanto não se faz nada de concreto no presente. O Brasil sendo o país do futuro, mas nunca do presente, mas esse futuro tão longe e brilhante está lá, esperando ser alcançado. Só que não. O Brasil sempre será o país do futuro e nunca do presente. Isso não é acidental, faz parte de um projeto político sendo realizado há muito tempo pela grande elite brasileira. E quando eu digo grande elite, não é quem tem um salário de 5 mil ou mais e parcela a compra do seu carro. É quem está longe de se preocupar em comprar tudo no débito e bem afastado de nossa realidade. Falo daqueles 3% da população brasileira que concentra as grandes riquezas. O que algumas pessoas, como o escritor Gessé Souza, chama de a elite do atraso. E tem dado muito certo para essa elite manter o Brasil do jeito que ele está. Essa elite, herdeira dos grandes proprietários de terra da época da escravidão e de grandes empresários, usa um discurso elitista liberal que não se importa com os que estão abaixo dela para tornar possível justificar e fortalecer alianças que seriam consideradas muito antipopulares, mas que configuram o nosso Brasil moderno para então justificar a privatização de bens públicos e atos contra a vida da população. Por exemplo, a frase "a economia não pode parar, mesmo que tenham que morrer milhares de pessoas para isso". Essa elite detém o capital econômico, o dinheiro bruto, e controla os meios de produção material, são donos de empresas e indústrias, e também controla os meios de produção simbólicos como jornais e canais de televisão. Essa elite passa a mandar também de forma indireta no capital social e político, como financiar a propaganda de certos partidos políticos que façam valer os seus ideais e que mantenham os seus privilégios. Ela consegue fazer isso porque essa elite faz com que seus interesses pessoais e de manutenção de seus privilégios pareçam interesses gerais de toda a população. E sabem fazer muito bem os outros defenderem esses privilégios particulares dela. A classe média, por exemplo, acaba sendo colonizada pelos benefícios que o dinheiro pode proporcionar. E a elite exerce um controle simbólico de convencimento sobre as várias classes médias brasileiras. Já em relação às classes populares, a elite exerce um domínio material, com uso de repressão e violência mesmo. Mas não há uma classe média homogênea e conservadora, mas as classes médias mantêm certos privilégios e, no geral, sentimentos de desprezo em relação aos pobres e inveja em relação aos ricos. Afinal, ninguém da classe média quer que seus filhos estudem na universidade ao lado dos filhos da empregada, e nem quer dividir um assento de avião com ela também. Talvez por esse motivo, em geral, engolem o discurso da meritocracia e da superioridade moral. A elite, controlando todos esses meios e convencendo as classes médias por meio das mais variadas formas, seja pela desinformação e propaganda política, consegue manter as coisas como estão, como ela quer e sempre vai querer. E isso é muito bem sentido na nossa educação e na falta de uma consciência política básica. E como escapar disso tudo? Bem no cerne do nosso problema, que é a educação básica. Por isso, uma educação com pensamento crítico, no estilo de Paulo Freire, por exemplo, é tão rechaçada por um governo fascista, e isso não é algo recente. Teve início já nos fins dos anos 50 e começo da década de 60, momento em que o educador idealizou a educação popular e realizou as principais iniciativas de conscientização política do povo, em nome da emancipação social, cultural e política das classes sociais excluídas e oprimidas. Sua metodologia dialógica foi considerada perigosamente subversiva pelo regime militar, por motivos óbvios, já que a ditadura não queria jovens que pudessem ter consciência política e começar a exigir por uma democracia, o que rendeu a Freire o exílio do Brasil. O educador, entretanto, não deixou de produzir e nesse período escreveu algumas das suas principais obras, dentre elas A Pedagogia do Oprimido. Freire já falava lá atrás que
O que caracteriza a nossa história é não reconhecer os indígenas, os negros, os pobres, os camponeses, os quilombolas, os ribeirinhos e os favelados como sujeitos humanos. Em sua análise, essa crença serviu ao longo da história como justificativa ideológica para que as classes dominantes escravizassem e espoliassem esses setores sociais. E até hoje vemos um discurso que nega a dívida histórica do Brasil com a escravidão negra e temos um presidente eleito pela elite e sua propaganda que diz que as minorias devem se curvar às maiorias. Há quem ataque a pedagogia freiriana tratando-a como doutrinária, o que não surpreende o governo atual, fascista, também menosprezar Paulo Freire e tentar defender a ideia de que os professores estão doutrinando os alunos. Sinceramente, eu passo mais tempo em sala de aula tentando fazer um aluno sentar a bunda na cadeira e copiar a matéria, que essa ideia de militar em sala é totalmente absurda. Mas claro, a proposta de uma escola sem partido favorece a grande elite, pois essa ideia de sem partido é apenas a defesa de um único partido, que continue alienando, fazendo com que os estudantes não desenvolvam seu pensamento crítico. A grande questão aqui é entender que Freire reconhecia a educação como um ato político e de cultura. A educação, a formação e até a alfabetização inicial precisa passar pela cultura, pelo reconhecimento do sujeito que conhece, que faz sua leitura do mundo. E é por ser cultural que a educação é política também. Não no sentido partidário, mas de decidir a vida na polis, na cidade em que vivemos e na sociedade em que estamos. E discutir então a vida, o mundo que queremos. Por isso, a grande elite tem pavor desse tipo de educação. Enquanto o Brasil não perceber isso e lutar contra esse pensamento, ele vai sempre permanecer como está, e esse futuro nunca vai chegar. Então é isso, turma. Esse foi um vídeo bem curtinho só para discutir um pouco esse assunto que é bastante polêmico nos dias atuais. Se vocês gostaram, dê um like, comenta aí. Tchau, tchau e lavem as mãos.